Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão, de publicar as suas expressões, de publicar suas opiniões, de não ser amordaçado pela censura, normalmente falando, é claro. Porque pode haver circunstâncias extraordinárias em que os direitos do homem são suspensos pela autoridade. Os atos institucionais, por exemplo, que no Brasil foram impostos, esses atos institucionais indiscutivelmente limitam o uso dos direitos, em grande parte, certo? E um governo só tem o direito de fazer isto quando o bem comum impreterivelmente o exige. Só em face do bem comum por necessidade. Falar a respeito da época dos anos 60 no Brasil é o mote do programa. A censura sofrida no ano de 1968, quando o padre Vitor Coelho de Almeida leu ao vivo no programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, este discurso, que foi chamado de subversivo pelo regime militar, colocando a rádio 24 horas fora do ar. A entrevista de hoje, o nosso quadro, o nosso programa de hoje, a Rádio em Décadas, vai focar os anos 60. Um ano que trouxe prosperidade, que trouxe mudanças para o Brasil, mas um ano que trouxe grandes dificuldades, sobretudo pela implantação do regime militar e depois da ditadura militar aqui no nosso país. E no programa de hoje, na nossa conversa de hoje, vai se destacar também a bonita figura do servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista. Afinal, foi ele que, apresentando o programa pela Rádio Aparecida, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, sofreu a censura da ditadura militar. Para conversar conosco, nós recebemos aqui o irmão Mauro Maciel, historiador, responsável pelo Memorial Redentorista aqui de Aparecida, responsável também pela causa do servo de Deus Padre Vitor Coelho, que tem um grande conhecimento, que tem uma amplitude de conhecimento sobre esta figura do Padre Vitor Coelho de Almeida, que a cada dia, a cada época que passa, a gente vai descobrindo algo novo na sua vida, algo novo na sua missão. Afinal, 36, 37 anos da sua vida, o Padre Vitor Coelho dedicou à Rádio Aparecida. Irmão Maciel, uma alegria recebê-lo hoje aqui para falar sobre essa figura impressionante do Padre Vitor Coelho de Almeida. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre Inácio, e a nossa saudação aos nossos amigos que nos acompanham através do YouTube. Irmão Maciel, começamos falando, a gente vai enfocar um pouco os anos 60, porque os anos 50 para a Rádio Aparecida foram marcados pela sua fundação e depois pelo aparecimento, pela criação do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida com a figura do representante. Nestes anos 60, como se destaca, como estava o Padre Vitor Coelho nesse tempo que nós enfocamos? O Padre Vitor, nos anos 60, ele continuava a vida missionária dele de um modo um tanto diferenciado e à frente, né, do tempo dele quase, que por causa da rádio, né, através dos meios de comunicação, que ele teve uma experiência com rádio na missão de São José dos Campos e depois também Campos do Jordão, enquanto ele recuperava da questão do problema da tuberculose, né? E ele, como perdeu um pulmão naquele período, e depois, através da rádio,
ele retomou de um modo diferenciado o trabalho dele. Agora, o Padre Vitor, antes desse período, desde 1932, no sertão de Goiás, e depois nas Minas Gerais, no Paraná, no estado de São Paulo, através das missões redentoristas, ele conhecia muito bem a realidade do povo brasileiro. A saber que naquele tempo a sociedade, 80% da população era rural. Então nós podemos dizer assim que o Padre Vitor trouxe para o seu apostolado na rádio aquela experiência, aquele conhecimento que ele tinha do povo através das santas missões, percorrendo aí o interior do nosso país. Logicamente, através do conhecimento doutrinário, catequético, o Padre Vitor faz uma junção da realidade social, a adaptação inclusive de linguajar, de modo compreensivo, familiar, como exige a nossa congregação redentorista, para comunicar com o povo através do rádio, inclusive. Na primeira edição do nosso Aparecida em Décadas, nós falamos que um problema sério que o Brasil enfrentava neste tempo, era a falta da educação formal, ou seja, como se fala o analfabetismo. Então, o Padre Vitor, conhecedor desta realidade, soube perceber a necessidade do povo. Óbvio, Padre Vitor veio de uma educação lapidada, não obstante as dificuldades por causa da perda da mãe quando criança de 9 anos de idade. Meu pai era neto de franceses, professor, formado na França, Então tinha já uma herança cultural, a saber que a educação era importante para a pessoa toda. Para o Padre Vitor, de acordo com também a nossa espiritualidade e carisma redentorista, o importante é a pessoa por inteira, É o ser humano de corpo, de alma, de inteligência e de emoção. Uma pessoa que é, de fato, aceitar e assumir a imagem e semelhança de Deus existente nela, em nós. Então vamos a falar agora desse episódio. 1968, a Rádio Aparecida estava instalada num prédio próximo à Basílica Velha, do lado da Basílica Velha, faltando ainda um ano para que se começasse a construção desse prédio onde nós estamos hoje, e ali o Padre Vitor apresentava os seus programas e também atendia o povo da Basílica, que era dedicada ao atendimento dos peregrinos. E foi nessa ocasião, justamente, o regime militar já implantado no Brasil, a partir de 64, já entrando naquela fase mais dura do regime, que pela única vez que se tem história, que se tem narrativa, da Rádio Aparecida ter saído do ar. Irmão, conta um pouquinho para quem está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, como que se deu essa passagem na vida do Padre Vitor? Os direitos humanos, foram proclamados pela ONU e juntamente com tantas outras nações do mundo em 48. Então fazia 20 anos, da Declaração dos Direitos Humanos. E o Padre Vitor, no dia 1º de janeiro de 1969, no Dia Internacional da Paz, fez uma saudação aos ouvintes, porque um dia consagrado à paz universal, e ele falou sobre os direitos humanos, mostrando a esperança que o ser humano deve carregar em si. E aí ele resolveu dar continuidade, porque já fazia do mês de dezembro, lendo e explicando os direitos humanos, já existente há 20 anos, e ele saudou de modo especial os ouvintes, sobre o direito à educação, à cultura, à evolução da ciência, os direitos a salários, a ter uma vida digna. Foi quando foi mal interpretado, mal entendido, achando que ele estava fazendo um ataque ao governo militar brasileiro. E tem alguma narrativa, existe um conhecimento de como o Padre Vitor Coelho e os missionários redentoristas, que eram responsáveis pela pastoral aqui em Aparecida
e também pela Rádio Aparecida, reagiram a esse fato da rádio ser tirada do ar? Foi um susto, né? Pelo menos poucos relatos que nós conhecemos, inclusive alguns diários e crônicas nossas, houve um certo susto para os redentoristas, primeiro, porque os redentoristas estavam habituados a falar, a comentar sobre os seres humanos, independentemente dos direitos já declarados, porque isso faz parte da nossa espiritualidade, do nosso carisma enquanto missionários. E o grupo de redentoristas da rádio, a equipe da rádio e a equipe do santuário, ficaram assim um tanto, né, surpresos com esta questão de fechar, entre aspas, né, a rádio por 24 horas, né? Porque não era isso que o pessoal esperava, mesmo porque estava tratando de assuntos do cotidiano. Mas como foram mal interpretados, né, ou melhor, o Padre Vitor foi mal interpretado na rádio, os militares, né, por causa da reação de alguns militares do Vale do Paraíba, então os redentoristas ficaram, assim diria, né, mais pasmos, né, como diz a nossa expressão popular, e sentaram e conversaram. Mas o que houve de novo, né? O que houve de ataque? Na verdade, não houve ataque nenhum. Simplesmente continuava com os compromissos missionários com uma sociedade mais justa, mais fraterna, para viver em paz a vida do dia a dia. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, mas a gente quer continuar situando você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube sobre a realidade política, social, econômica do nosso país, do nosso Brasil, em relação a todo mundo, nos anos 60, quando nós estávamos vivendo o período do regime militar. Por isso agora, nós vamos conversar com o Mário Magalhães. Ele é jornalista, escritor, trabalhou em vários jornais, em vários organismos de comunicação de relevância no nosso país, como na Tribuna de Imprensa, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Ele também escreveu livros importantes. Ele é autor, por exemplo, da biografia intitulada Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E ele escreveu também, mais recentemente, um outro livro intitulado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, pela editora Record. O Mário Magalhães recebeu 25 prêmios jornalísticos e literários no Brasil e também no exterior. E ele recebeu, no ano de 2009, o prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa, promovido pela CNBB, com a reportagem Os Anti-Heróis, o Submundo da Cana, publicado na Folha de São Paulo. Então, o Mário Magalhães é o nosso convidado especial deste dia, deste exemplar, desta edição, desta nossa conversa, a Rádio em Décadas. Mário, saudação, que alegria recebê-lo aqui conosco neste dia. A alegria e o prazer são meus, Padre Inácio, irmão Maciel, amigas e amigos da Rádio Aparecida. Os anos 60 são marcados no Brasil por uma virada ali, quando se passa de março para abril de 1964, quando o presidente constitucional João Goulart é deposto por um golpe de Estado, e ali se inaugura uma ditadura que iria durar 21 anos até 1985. A partir de 1964, até a gente chegar no período em que a Rádio Aparecida é colocada fora do ar pela censura, a gente vai ter o fim da eleição direta para presidente da República, o fim da eleição para governadores, o fim dos partidos políticos, eles são extintos pela ditadura em vigor, e cria dois partidos compulsórios, Arena e MDB, para fazer, digamos, ali um simulacro de vida política normal. Nós vamos ter um período muito, muito difícil para os brasileiros, sobretudo os mais pobres, por causa
de um grande arroxo salarial que se inaugura em 64 e que vai dificultar muito a vida das pessoas. E mesmo quando, no fim da década de 60, aos primeiros sinais do milagre brasileiro, dito milagre brasileiro, que é um crescimento vigoroso da economia, o milagre vai, entre aspas, ele vai tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, como a história viria a demonstrar. A partir de 64, o parlamento é desfigurado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, porque vários e vários parlamentares são cassados e têm os seus direitos políticos suspensos. A gente vai assistir à ampliação da censura, né, nas artes e na cultura, peças de teatro e filmes são proibidos. Nós vamos ver até dezembro de 1968, período sobre o qual falava há pouco o irmão Maciel, que é quando, em 13 de dezembro de 68, a ditadura asfixia ainda mais as liberdades com o ato institucional número 5, mas mesmo antes do AI-5, a gente vai ver essa progressão da censura. A gente vai assistir desde o golpe de Estado a várias mortes, né, vários assassinatos, a tortura, a prisões, a muitos brasileiros tendo que ir para o exílio. E a gente vai ver também a ampliação, a partir de 1968, sobretudo, de manifestações contra a falta de e contra as difíceis condições de São Paulo, greve também de metalúrgicos em Contagem, em Minas Gerais, e a gente vai ter, sobretudo, os grandes protestos estudantis, que se acentuam desde que em 28 de março de 68, o primeiro mata um estudante muito pobre, comia num restaurante popular chamado Calabouço, no Rio de Janeiro, e os estudantes estavam na manifestação do Calabouço, e esse garoto, Edson Luiz, parecia o Garrincha, jogador de futebol, ele recebe um tiro, ele é morto, e até junho de 68 grandes manifestações vão acontecer, enfrentando uma violência muito grande. Eu só lembro, estamos na Rádio Aparecida, né, celebrando esse espaço, que o Edson Luiz, como eu falei, foi morto a bala num protesto pacífico em 28 de março de 68. 7 dias depois, no dia 4 de abril, foi celebrada na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, uma missa pela alma do Edson Luiz. Era uma missa, era um evento pacífico, uma celebração católica, cristã, e na saída da missa, as pessoas que tinham participado da celebração foram atacadas violentamente pela cavalaria, por policiais, né, a cavalo. E só não houve um massacre de enormes proporções, porque padres e frades católicos fizeram uma corrente de braços dados na frente da multidão, senhoras, senhores, crianças, e impediram que a violência fosse ainda mais drástica do que aquela a que se assistiu. Essa foi a vida brasileira 13 de dezembro de 68. A partir de 13 de dezembro de 68, com o ato institucional número 5, aí piorou muito. Acabou o habeas corpus a presos políticos, o Congresso Nacional foi fechado. A censura, que focava sobretudo no jornalismo, na comunicação, rádios e televisões, por terem concessões do Estado, concessões públicas, a censura alcançou o jornalismo impresso, jornais, revistas. Havia censores que ficavam ali para cuidar do que podia ser ou não publicado. Isso, eu gostaria que a gente focasse um pouquinho isso, você contando toda essa história desse jovem martirizado pelo regime militar, dá até um aperto no coração, né? Dá até um nó na garganta a gente saber que o nosso país tenha passado por situações tão
tão difíceis, tão dolorosas como essa. Depois a gente vai poder lembrar de Dom Helder, do Padre Henrique, que é uma situação muito semelhante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente assim, como que o brasileiro consumia ou quais eram os veículos de comunicação que o brasileiro, de uma maneira geral, consumia neste período. E como que a censura militar inseriu ou agiu, sobretudo, contra os veículos de comunicação? Os principais, bom, para os mais jovens, né, também sabem, os mais jovens não havia internet, não havia redes sociais, não havia telefone celular, muito menos aplicativos de mensagem. O jornalismo se concentrava na imprensa, ou seja, veículos impressos, jornais, revistas, boletins, em rádios e em emissoras de televisão. Nos rádios e nas emissoras de televisão, o governo já agia para controlar com severidade a informação, ou seja, para evitar que se publicassem notícias que não agradassem ao governo. Nos jornais, nas revistas, isso não acontecia até dezembro de 68. A partir daí, funcionava assim, gente. A ditadura colocava um censor dentro de um jornal. Dá o exemplo do Estado de São Paulo. Esse jornal não podia publicar vários temas, não podia falar de vários personagens que a ditadura considerava banidos, proibidos. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, para avisar subliminarmente aos seus leitores que estava censurado, no lugar da reportagem proibida, publicava receitas de bolo, poemas de Camões. Ou seja, a ditadura impediu que o jornalismo prestasse o serviço público que lhe cabe, que é o de difundir informações, mediar o debate público. Para dar um exemplo bem grave, gente, grave, assim, que influenciou na vida das pessoas. Estamos vivendo uma pandemia no Brasil. Na década de 70, houve uma epidemia de meningite que matou milhares de pessoas no país. E a ditadura proibiu que jornais, rádios e televisões noticiassem que havia uma epidemia em curso. E sem saber que havia essa epidemia, as pessoas deixaram de tomar os devidos cuidados para salvar vidas. Na prática, o drama da censura é esse. Ela impede que as pessoas tenham acesso à informação, que é um direito do ser humano. Quando o irmão Maciel, Padre Inácio contavam agora da censura a que foi submetida a Rádio Aparecida, pelo fato do Padre Vitor ter lido trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração de 1948, ela assegura, primeiro, a liberdade de expressão e, segundo, o direito à informação. E isso, na prática, é isso. Tem uma epidemia de meningite, uma doença mortal, e não se podia noticiar. E aí, quer dizer, houve uma expansão também, mais 5, da violência da ditadura. Só para não me estender ainda mais, na introdução, generosa introdução do Padre Inácio, ele contou que eu e meu companheiro, colega, repórter fotográfico Joel Silva, ganhamos o prêmio Dom Helder Câmara em 2009, um prêmio promovido pela CNBB. A propósito, durante muitos anos, a censura proibiu que o nome de Dom Helder Câmara aparecesse no noticiário. Dom Helder Câmara, como sabemos todos, era o arcebispo de Olinda e Recife. Em 1969, o padre Antônio Henrique Pereira Neto, um jovem da Pastoral da Juventude, auxiliar direto do Dom Helder, um homem dedicado ao bem das pessoas, em especial das pessoas mais necessitadas, o padre Henrique foi sequestrado, torturado e assassinado por agentes e partidários da ditadura, como restou comprovado acima de qualquer dúvida. Por quê? Porque eles ajudavam as pessoas. E para ajudar as pessoas, eles tinham um olhar crítico sobre aquele governo que tinha sido imposto à base das armas, à base do sangue, não tinha sido eleito por ninguém. E mataram, assassinaram o padre Henrique. Por que eu falava do prêmio da CNBB?
ao receber esse prêmio em meu nome e do Joel, em Porto Alegre, numa cerimônia em 2009, como eu falei, eu ofereci o prêmio à memória do padre Henrique, um homem de coração enorme, e deu a vida, literalmente, à causa de quem mais precisa. Nós vamos voltar com a nossa conversa daqui a pouquinho, para que a gente possa falar do seu livro e como ele retrata a circunstância do regime militar naquele período aí, com destaque também para a figura do Marighella. Eu quero voltar com o irmão Maciel, que está aqui conosco, falando um pouquinho do padre Vitor e, por tabela, claro, falando dos missionários redentoristas. O irmão Maciel, nós temos informação de que o fato da existência do regime militar, essa ação às vezes dura do regime, provocou alguma mudança no atendimento que os missionários promoviam com as pessoas que visitavam, os romeiros que visitavam a Aparecida? De certa forma, que a gente sabe pela história, né, é que muitos dos nossos confrades tomavam um certo cuidado com certas expressões, né? O nosso amigo ali, o Mário, né, acabou de dizer sobre as censuras, né? O modo controlado das expressões públicas. As igrejas são públicas, né? O modo de expressar a palavra de Deus do jeito humano é de um modo público. Aqui no Santuário de Aparecida, por exemplo, os nossos missionários continuavam, né, as pregações, logicamente com certo cuidado, porque se eu falar que o profeta X da Sagrada Escritura, né, foi assassinado, né, por um determinado rei tirano, já se identificava e se achava que estava fazendo uma contraposição, né, ao regime militar. Isso aí aconteceu em diversos lugares das nossas igrejas, né? Inclusive, por exemplo, o falecido padre Cabral, que era o pároco de uma das nossas igrejas na capital paulista, né? Muitas vezes pessoas que estavam lá controlando a mensagem da liturgia do dia, né, até gravando para ver se estava fazendo algum tipo de expressão que contrapunha, né, e às vezes não tinha nada a ver. Por exemplo, certa vez o Cabral, numa missa, leu a carta do Paulo VI, exatamente tratando de direitos humanos, né, porque é dever humano ter direito. É direito humano cumprir seus deveres, né, humanitários, sociais, culturais, inclusive religiosos. Por causa disso, ele foi chamado a atenção também, né? A sorte que o Cabral, por exemplo, tinha gravado o que ele tinha falado, né? E eles também cobraram isso. Então, na verdade, no Santuário de Aparecida, prosseguiu-se a palavra de Deus explicada, ensinada, orientada pelos missionários redentoristas, como em qualquer outro lugar. Mas com esses cuidados todos, né? Porque nós fomos muito vigiados, né? Ora pelo santuário, ora pelas nossas igrejas espalhadas em diversos lugares do Brasil, sobretudo nos diversos santuários, e também através das emissoras de rádio, né? Ora através da Rádio Aparecida, ora da Rádio Difusora e outras emissoras que os redentoristas, né, faziam programas ou, né, obtinham espaço para mensagens e tudo mais. Nós vamos trazer para participar conosco agora, no formato de áudio, uma pessoa que tem a sua vida muito marcada por esse período que nós estamos conversando. Frei Beto, frade dominicano, autor de 69 livros editados no Brasil e no exterior. Frei Beto, ele estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Ganhou, em 1982, o Prêmio Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro por seu livro de memórias, chamado de Batismo de Sangue, em que o Frei Beto traça o perfil político de Carlos Marighella e narra os episódios em torno de sua morte. Fala também da participação dos frades dominicanos no movimento guerrilheiro, nos seus tempos, e também os tempos de clandestinidade, focando principalmente
a figura de Frei Tito, religioso brasileiro, que se tornou símbolo internacional da tortura no Brasil. Vamos então ouvir Frei Beto, frade dominicano. Alô pessoal, aqui fala Frei Beto para os ouvintes da Rádio Aparecida, que eu tanto aprecio e tanto bem faz ao povo cristão e ao nosso Brasil. A pedido da Beatriz Neri e do pessoal da rádio, eu venho falar um pouco sobre o período trágico que o Brasil viveu da ditadura militar, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Aliás, quem estiver interessado em aprofundar mais no tema, pode consultar meus livros sobre o período da ditadura, que estão no meu site, Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, freibeto.org. Ali você encontrará o batismo de sangue, em que eu descrevo a prisão dos frades dominicanos, injustamente acusados de terrorismo, e principalmente a dolorosa tortura sofrida por Frei Tito de Alencar Lima, em consequência da qual ele veio a falecer aos 28 anos. É um livro da editora Rocco. Outro livro da editora Rocco sobre o mesmo tema é Diário de Fernando, subtítulo Nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira. E há um terceiro livro da Companhia das Letras, Cartas da Prisão. São as cartas que durante os 4 anos em que fiquei preso, de 1969 a 1973, eu escrevi para frades, padres, freiras, familiares, amigos e amigas. Então, por ali, vocês terão uma ideia mais específica, detalhada, do que significou a ditadura militar para toda uma geração que vivia num Brasil democrático. Mas essa democracia foi violada pelo golpe militar de 1964, quando este golpe derrubou o presidente João Goulart, democrática e constitucionalmente eleito, e durante 21 anos nós vivemos um período de muitas perseguições, prisões, torturas, assassinatos, exílios, banimentos. E o que é mais grave, nada disso saía na imprensa, saía na mídia. Naquela época não havia redes digitais, porque o governo, com seu tacão, baixou uma forte censura, a ponto de um arcebispo como Dom Helder Câmara, do Recife, ser chamado de Bispo Vermelho e ser proibido que seu nome fosse citado na imprensa brasileira. Naquela época, os 2 brasileiros mais conhecidos no exterior eram Pelé e Dom Helder Câmara. E Dom Helder realmente foi um santo. O processo de canonização dele está em curso no Vaticano. É muito importante conhecer a vida dele, mas ele foi um profeta. Embora a sua voz e o seu nome não figurassem na mídia brasileira, ele com frequência viajava ao exterior e ali, usando a sua voz profética, ele falava sem nenhum medo, denunciando as atrocidades praticadas pela ditadura militar. Portanto, nenhum de nós pode pensar, cogitar a volta de um regime como aquele. Porque um regime como aquele é um regime da mentira, é um regime do silêncio, é um regime da censura, é um regime da perseguição. E é um equívoco pensar que o Brasil melhoraria com a ditadura, porque piorou muito naqueles 21 anos, de todos os pontos de vista, principalmente do ponto de vista econômico, além das graves violações dos direitos humanos
que inclusive levaram o Papa Paulo VI a reagir também profeticamente, elevando a sua voz de pontífice na defesa dos perseguidos e dos direitos humanos. Isso provocou toda uma comoção internacional. E hoje, quando a gente vê, escuta, observa alguns que aventam esta ideia de volta de tirania, de volta de ditadura, é muito grave, tão grave quanto a Covid. A Covid, se nós facilitarmos, não usarmos máscaras, nos aglomerarmos, ela vai proliferar. A mesma coisa. Essa ideia de ditadura, essa ideia de regime forte, essa ideia de uma pátria armada e não amada, como eles querem, é uma ideia anticristã, nociva, que viola toda a proposta de justiça e paz contida na prática e na pregação de Jesus e em toda a Bíblia. Portanto, vamos ficar alertas, lutar pela democracia, cada vez mais democracia, pelos direitos principalmente dos mais pobres, dos mais excluídos, dos mais sofridos, porque o Brasil, nosso povo, merece uma vida melhor. É absolutamente incompreensível, inaceitável que hoje o Brasil sofra um genocídio. No momento que falo, nós chegamos a 280 mil vítimas da Covid por descaso do governo federal, que vive trocando o ministro da Saúde, mas ele é incapaz de cuidar do mais importante, que é a saúde do nosso povo. Portanto, só nos resta, como cristãos e como cidadãos e cidadãs, nos empenharmos no resgate da verdadeira democracia. O meu abraço a todos e a todas e que Deus nos abençoe. Para você que está sintonizado conosco, neste episódio, terceiro episódio da nossa série especial A Rádio em Décadas, nós estamos focando os anos 60. Foi um período em que a Rádio Aparecida se consolidou, anos 50, fundação da rádio, criação do Clube dos Sócios, anos 60, uma década de consolidação da Rádio Aparecida na sua missão evangelizadora, mas um período difícil, muito complicado, por causa da implantação do regime militar no Brasil, com a censura, sobretudo aos veículos de comunicação. O irmão Maciel se referiu a essa vigilância que os missionários precisavam ter, sabendo que entre eles, ali no meio do povo que frequentava a Aparecida, estavam também os fiscais da ditadura militar, prontos a agir diante de qualquer coisa que eles julgassem perigosos. No nosso especial, nós estamos com muita alegria, com muito prazer, recebendo a figura do Mário Guimarães, jornalista, escritor, que está nos ajudando a compreender melhor esta realidade deste período que nós estamos estudando, né? Que tem um profundo conhecimento deste período dos anos 60. Mário, assim como o Frei Beto fez referência em seus livros sobre circunstâncias do regime da ditadura militar, você escreveu sobre Marighella também. Por que a gente pode dizer assim, que o Marighella seja uma figura importante para entendermos os anos 60 e esta realidade que nós estamos falando no Brasil? Padre Inácio, primeiro eu queria dizer que é sempre um prazer ouvir o Frei Beto, né? E ouvindo o Beto, a gente entende porque a Ordem dos Dominicanos, um dos nomes da ordem é a Ordem dos Pregadores, né? E ouvir o Beto e os frades dominicanos faz jus ao nome, né? Um bálsamo para a alma, né? Padre Inácio, é o seguinte, o Carlos Marighella foi um militante comunista brasileiro que ganhou enorme projeção mundial
a partir de 1968, por ter sido um dos dois principais líderes da maior organização armada que combateu a ditadura no Brasil. Era uma organização armada porque ele sustentava que um regime que tinha se imposto por força das armas só poderia ser combatido violentamente. Vários católicos que o acompanharam sustentavam, se inspiravam em antigos teólogos que falavam sobre a legitimidade, do levante contra a tirania. Marighella era um militante comunista, ele não era um cristão, mas ele teve a vida profundamente marcada pelos vínculos com o catolicismo. Marighella era filho de uma mulher, Ana Maria Rita, mulher baiana, negra, neta de africanos escravizados, que ela era muito profundamente católica. Ela tinha desde um altar em casa até o compromisso de não faltar às missas da igreja de São Francisco, de perto do Pelourinho, em Salvador. E o Marighella, criança, batia de porta em porta na Baixa dos Sapateiros, pedindo uma contribuição óbolo para a missa pedida para Cosme e Damião, que a mãe dele encomendava na igreja de São Francisco. Isso fez com que, durante toda a vida, o Marighella não só se interessasse muito pela história da igreja, mas tivesse muito diálogo com as pessoas de fé. Por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte de 1946, o Marighella e companheiros dele da bancada do Partido Comunista combateram para se assegurar, na Carta Magna, o direito de culto, o direito de fé, o direito de celebração religiosa. É curioso, por exemplo, nesses vínculos do Marighella com pessoas católicas, não somente pessoas de esquerda. Por exemplo, vou falar de um santo homem, um dos maiores advogados criminalistas da história do Brasil, Sobral Pinto. O Dr. Sobral era um homem conservador, era um homem anticomunista. Marighella foi preso e baleado, desarmado, no dia 9 de maio de 64, no cinema do Rio de Janeiro. O Marighella saiu da cadeia, pouco ele não morreu. Ele saiu da cadeia no dia 31 de julho de 64, última saída de cadeia dele. Ele foi várias vezes preso por regimes autoritários. E quem conseguiu o habeas corpus para retirá-lo da cadeia foi o Dr. Sobral Pinto, que não cobrou nada. É curioso, porque o Dr. Sobral era um homem que se guiava pelo ensinamento de Santo Agostinho: rejeitar o pecado, para ele, o comunismo, mas amar o pecador, no caso, o Marighella. E acabou na Ação Libertadora Nacional, a maior organização de combate armado à ditadura, reunindo pessoas das mais diversas convicções religiosas ou não. No caso, eu gostaria de falar, o Frei Beto mencionou o Frei Tito, Frei Tito de Alencar Lima. Este homem, este frade dominicano, foi preso em novembro de 1969, aqueles dias, começo de novembro, quando o Marighella foi assassinado em São Paulo, 29 agentes da ditadura armados até os dentes fuzilam um homem que está desarmado, não há confronto, há assassinato. Os frades foram muito torturados, não só psicologicamente, fisicamente. Foi algo marcante na vida de todos eles. E por conta do sofrimento na tortura, o Frei Tito, anos mais tarde, num convento dominicano na França, ele deu cabo da própria vida. Na verdade, aquilo foi a continuidade de um assassinato que tinha começado numa sala de tortura. Então, a história do Marighella ganha essa projeção, mas ele tinha sido um deputado constituinte, lutou pelo direito ao culto. Isso na década de 40. Foi uma criança que cresceu dentro da Igreja Católica e tantos católicos colaborou para enfrentar a ditadura. Por exemplo, descobri cartas do Marighella para o Dom Helder. E Dom Helder, como a gente falou, Beto e eu, foi um homem cujo nome não se podia pronunciar
na imprensa porque a ditadura não permitia. E só concluindo, acho uma coisa importante, é que é o seguinte, muitas pessoas que inicialmente apoiaram a deposição do presidente João Goulart em 64, portanto apoiaram o golpe de Estado, acabaram se insurgindo contra a ditadura. Por exemplo, depois do AI-5, que eu tinha mencionado antes, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda foram presos, tinham apoiado o golpe. E o Dom Paulo Evaristo Arnes, em 64, apoiou a deposição do presidente João Goulart, veio a se tornar uma das pessoas mais importantes na defesa dos direitos humanos no Brasil, portanto, contra a ditadura. Por isso que quando o padre Vitor lê a Declaração dos Direitos Humanos, isso incomoda, faz sentido, a ditadura acha que está sendo atacada porque ela não respeitava os direitos humanos. Em 1979, um leigo da Pastoral Operária da ABC, Santo Dias, um operário, ele foi assassinado. Então, a memória do Dom Paulo Evaristo Arnes, eu acho, faz bem ser lembrada num momento de tantas dificuldades em que é preciso resistir a tantas violações dos direitos humanos, a começar pela violação do direito elementar, que é o direito à vida. Ô Mário, enquanto eu agradeço a você por essa participação, eu gostaria que a gente fechasse essa conversa assim, o que nós podemos esperar do Brasil e do povo brasileiro para frente, para que episódios dolorosos como esses que nós citamos nos anos 60 ligados ao regime militar não venham mais a acontecer? Padre Inácio, o povo que não conhece e que não aprende com a sua história está condenado a cometer os mesmos erros. Esse é um ensinamento consagrado pelo tempo. A vida da gente ensina isso. Então, o que o passado ensina, a gente tem que aplicar, né? A gente tem que aplicar. Está no momento, quando eu falo, no dia de hoje, o Brasil vai chegar a 300 mil mortos pela Covid. Isso, essa mortandade, essa matança, poderia ter sido muito menor. A principal lição, eu acho que a história ensina, é que nós temos que celebrar e defender a vida, e não a morte. Sabe, nós estamos pela vida, e não com os comensais da morte. Nós temos tirar as lições do passado para defender a vida hoje e torná-la melhor, mais justa e mais feliz no futuro. Obrigado pela sua participação e continuemos trabalhando juntos para que a nossa sociedade seja pelo menos um pequeno reflexo do reino que Deus sempre projetou para todos os seres humanos. Grande abraço. Um abraço, padre. Coisa boa. Irmão Maciel, que coisa, né? A gente lembrando tantos fatos aí decisivos da história e ligados com a Rádio Aparecida. E me chamou a atenção uma coisa que o Mário falou, quando várias personalidades, várias pessoas que depois se tornaram baluartes na luta pela democracia no país, perceberam os males intrínsecos que a ditadura tinha, se voltaram justamente pensando no bem do povo, o que a gente pode traduzir. Foi sempre o objetivo dos missionários redentoristas aqui em Aparecida, no Santuário, na rádio, no jornal Santuário, né? A gente não pode esquecer desse período também, e continua sendo uma missão para nós até nos dias de hoje, pensar na vida do povo brasileiro na sua integridade. Exatamente, né? Isso está dentro da espiritualidade cristã e no desdobramento que nós chamamos de espiritualidade redentorista, né? O importante é tomar consciência que a vida é importante, né? Aos que têm religião, aos que não têm, mas ela é dom precioso, é senso de justiça, como dizia o Padre Vitor, né? Justiça e caridade, mas com discernimento, né? Como o Mário diz,
aliás, o Beto também disse, né? Se a máscara ela é importante, então qual que é o discernimento? Eu tenho que usar máscara para me defender. E como dizia o Padre Vito, a caridade está inclinada ao próximo. Então, em consideração ao semelhante, aí que eu devo usar mesmo. Tudo isso é senso de justiça, é bem. E o bem comum é necessário a todos nós. Os missionários redentoristas, inclusive o Padre Vito, fez esse grande empenho nos anos 60, também através dos meios de comunicação, sobretudo da nossa querida Rádio Aparecida. Tendo como convidado especial o irmão Mauro Maciel, com a participação preciosa do Mário Guimarães, do Frei Beto, esses homens de Deus que nos ajudam a vislumbrar um Brasil melhor, nós apresentamos o 3º episódio deste especial, A Rádio em Décadas. Mas não perca não, virá um próximo episódio. Anos 60, marcando a consolidação da Rádio Aparecida, mesmo apesar das dificuldades grandes vividas pelo Brasil devido à situação política que nós vivíamos. O que será que vem no próximo episódio? Não perca, você vai poder conferir.